vai cair. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rússia e, enfim, né, eu acho que vocês já me conhecem, né? Provavelmente vocês me acompanham pelas músicas, né? E eu prometi há algum tempo que eu iria começar a gravar vídeos, né? Falando, seja de textos, né, literários, porque eu gosto, né? Eu não gosto tanto de ler, mas eu gosto muito de entrar numa ideia e procurar destrinchar ela, procurar interpretações e formas de se entender aquilo, né? Isso entra muito no que eu estudo, né? E, assim, eu acho muito interessante, então eu pensei em fazer alguns vídeos sobre isso. Mas, além disso, né, de estar tratando de uma questão mais séria, né, como livros e tal, ou textos, contos, ou poemas, eu gostaria de gravar vídeos também falando de coisas mais simples, né, falando de alguns pensamentos meus sobre a vida, alguns pensamentos meus sobre alguma situação que vai ocorrendo. Claro, eu não sou nenhuma profissional em nada atualmente, né? Eu posso vir a me profissionalizar em algo, mas atualmente, tipo assim, eu sou só uma pessoa com opiniões não tão com bases não tão bem infundadas, mas eu tenho as minhas opiniões e eu sinto que eu sei verbalizar elas de uma forma muito boa. Eu consigo criar uma ideia e colocar ela em prática de uma forma muito entendível para as outras pessoas e principalmente para aquele que não fez parte do conjunto de criação da ideia. Eu consigo muito bem articular isso e eu acho que é interessante, eu acho um aspecto muito positivo, seja em mim como pessoa ou como profissional ou como artista. Mas eu acho que talvez principalmente como artista, porque o artista, ele precisa ter a noção de como compartilhar, como fazer a mensagem que ele gostaria de passar chegar ao leitor. Nisso, acaba me lembrando de um pensamento que eu acho muito interessante, que é a questão de determinada arte é boa ou é ruim? Muitas vezes as pessoas elas pegam para discutir, eu acho que principalmente a internet, né? Eu não tenho muito contato assim com o mundo lá fora, né? Eu passo muito tempo dentro de casa, eu passo muito tempo sozinha, mas assim, eu consigo ter uma certa noção, né? Eu não consigo tanto dizer, mas que as pessoas na rua, elas estão ali discutindo que, o novo show da Luísa Sonza que ela fez foi espetacular. Aí vai vir outra pessoa, não, foi horrível. Eu acho que isso é uma discussão de internet. Eu não acho que eu vou ver alguém na rua falando disso. Não acho que, assim, como dizem as piadas, né? Ai, que lá na obra não se fala de outra coisa. Não. Eu tenho noção de que não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, são opiniões muito de internet, né? Mas o que eu vou me basear, dando a minha opinião sobre isso, né? Não em exato sobre o show da Luísa Sonza, mas sobre a questão da arte e o quanto aquilo vale em valor de positividade ou negatividade, mas não em exato isso, mas a respeito da qualidade disso. Eu sinto que muitas vezes as pessoas elas querem rotular a arte, seja ela visual, auditiva
ou textual, né? Que são os principais meios, né? Que seriam por meio de textos, músicas, pinturas, desenhos, arte digital. Eu acredito, assim, na verdade também tem a dança, né? Mas, assim, do que eu acompanho principalmente o meio musical, apesar de eu não me aprofundar tanto. Eu sinto que, tipo assim, eu conheço muitas músicas, eu conheço mesmo muitas músicas, mas são as mesmas. Tipo, o meu Spotify, ele tem, acho que, 9.000 músicas no Músicas Curtidas. Isso fora as músicas que eu ouço, ou que eu já ouvi, e que eu não cheguei a curtir no Spotify, né? Mas, assim, uma pessoa que conhece mais de 9.000 músicas, né, e que consome muito isso, eu acho que eu consigo ter uma certa coisa pra me basear. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu conheça 9.000 músicas... São 9.000 músicas que eu não saio da bolha delas. É muito difícil eu chegar e eu querer conhecer uma nova música. E tem algumas músicas dentro dessas 9.000, inclusive, que eu olho e falo, nossa, eu nunca mais quero ouvir isso aqui. Mas eu deixo lá. Porque em algum momento foi importante pra mim. Enfim, a minha questão é sobre como as pessoas querem concluir sobre a qualidade de um trabalho alheio de forma a ser pelo próprio gosto. Por exemplo, eu pego uma música de alguém e falo, nossa, mas essa música ela é horrível, essa música ela é ruim. Ela é ruim por quê? Porque você não gostou? Não acho que seja assim que funciona, sabe? Porque devem ser analisados diversos aspectos para que se chegue numa conclusão de que aquela música ela é realmente boa ou ruim. Por exemplo, se a gente pega para analisar uma música minha, ela, em particular, eu acredito que a maioria das minhas músicas, elas podem desenvolver ao público opiniões bastante arbitrárias entre si. Isso é num sentido de que uma pessoa vai ouvir uma música minha, vai achar uma merda, vai achar horrível, porque por exemplo, eu canto muitas coisas que podem soar absurdas, e outra pessoa vai ouvir aquilo e vai falar, não, ela é incrível, essa menina, nossa, a música dela, nossa, adorei! Enquanto, será que é assim mesmo? Será que a minha música é boa ou ruim? Eu não acho. Eu não acho que tanto a minha música quanto a música de outras pessoas devem ser postas como boas ou ruins, mas como cumpridoras ou descumpridoras do seu papel. A opinião que eu cheguei diante de alguns pensamentos que eu estive refletindo mais cedo, no dia de hoje, né? Foi hoje que eu tive essa ideia, né? Porque eu estava deitadinha na minha cama, vendo TikToks, né? Aí apareceu um TikTok assim, a Luísa Sonza tocou guitarra no seu show e foi horrível! Mas assim, a Luísa Sonza, ela é uma artista pop. Ela faz músicas pra rodar em todo o ambiente nacional e atualmente, ao que eu sei, ela também tá tentando uma carreira internacional. Mas o que é importante para um artista pop? Ele se manter na boca do povo. Ele se manter com visibilidade. Seja essa visibilidade negativa ou positiva. Por isso, inclusive, a gente acaba vendo artistas envolvidos em atividades absurdas, né? Por exemplo, teve a situação que repercutiu demais, que é o negócio da Virgínia com o Zé Felipe. Qual é a necessidade de fazer tantas notícias por cima disso? Tipo, o que a vida deles vai afetar a minha? Por que eu tô recebendo notícia disso? Por que as pessoas estão colocando juízos de valores diante da vida de outras pessoas como se fosse importante? Por que isso acontece?
porque eles sabem muito bem trabalhar com a polêmica, trabalhar com aquilo que chama a atenção do público para se manter em visibilidade e assim concluir o objetivo de seu trabalho. No caso da Virgínia, que como ela é influencer, o que ela mais busca é justamente estar na boca do povo, porque quanto mais ela for comentada, mais as pessoas vão em busca dela, mais elas vão em busca do trabalho dela e assim vão passar a conhecer e a consumir do seu conteúdo, fazendo assim com que o seu negócio, seja ele o da empresa WePink ou ele como a sua imagem pessoal, porque a partir do momento que você é influencer, você vai estar influenciando apenas em ser você. Por você usar uma roupa rosa, o fulaninho de lá de Chique Bahia também vai querer usar uma roupa rosa porque ele é muito seu fã. Você influencia ele. Então, a Virgínia, ela se envolve nessas polêmicas justamente por isso. É isso que vai ajudar ela a ser bem-sucedida no trabalho dela. E da mesma forma, isso funciona para Luísa Sonza como artista musical. E ela tendo trazido esse solo dela, ela como uma mulher que está aprendendo a tocar guitarra, pelo que eu entendi, longe de mim querer dizer, não, que a Luísa, ela é iniciante porque ela supostamente tocou mal no show dela. Não, aí que tá. Às vezes, ela pode ser a melhor guitarrista do mundo, mas ela não mostrou isso no show dela porque ela sabe que é isso que vai colocar ela na boca do povo, que é isso que vai abrir discussões pela internet, é isso que vai colocar o nome dela lá em cima, vai fazer as pessoas querendo saber, nossa, mas quem é a Luísa Sonza? Nossa, vamos ver se ela toca guitarra tão mal, vamos ver se ela pelo menos canta bem, né? E aí vai começar a consumir as músicas dela, ela ganha os streamings, ela ganha os royalties e bum! Serviço bem feito, papel cumprido. Então, por mais que ela tenha feito um suposto péssimo solo de guitarra, ela cumpriu com o objetivo dela. Esse solo de guitarra que ela fez, apesar de rotulado por muitos como ruim, foi na verdade bom, porque fez o que ela queria, entendeu? E eu penso muito que a arte, ela pode ser bem classificada de acordo com isso, né? Com o objetivo que o autor trouxe em pauta aquilo que ele trouxe, né? Agora eu estou movimentando a minha fala mais para textos, né? Por exemplo, a gente tem aquele texto do Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, que é dos caras lá que são a história do Feliz Ano Novo são 3 homens periféricos criminosos que durante o Ano Novo eles resolvem fazer um ataque a uma casa de pessoas ricas, né, durante o festejo de Réveillon. E nisso é descrito as cenas do crime e tal, e fala assim, que aí ele foi lá e comeu a menina, que ele foi lá e testou a arma de 12 atirando no carinha lá rico pra ver se o corpo dele, ao ser atingido por uma munição, iria grudar na porta. Isso é muito absurdo! E é discutido no texto. O cachorro tá latindo, eu não gosto. E é discutido no texto, né? E é colocado no texto, né? O texto, eu perdi a concentração, né? Mas o texto, ele coloca de forma muito explícita os detalhes desse crime. Começa a descrever muito. Tipo assim, ao invés de falar só o fulano atirou no ciclano, vai falar o fulano pensou que atirando no ciclano ia acontecer tal e tal coisa. E dando detalhes que não são necessários só para descrever o falecimento de alguém por meio de um ato assassino, sabe? E isso traz um choque muito grande, traz um desconforto
muito grande, faz você olhar pro texto e falar: que texto horrível de tenebroso, eu odiei esse texto, e esse texto é muito ruim, esse texto é horrível. Enquanto não, o texto é ótimo, o texto é maravilhoso, porque o Rubem Fonseca, ele cumpriu com o papel que ele se propôs a trazer naquele texto, que era o papel de trazer o desconforto e a reflexão diante disso, a reflexão pelo que ele propôs, né? Pelo menos na minha interpretação desse texto, foi algo muito de que ele quis trazer a ideia de forma absurda para chocar, para satirizar também, e você olhar e pensar assim: nossa, mas eu não quero estar no lugar deles de jeito nenhum. Pessoas que fazem isso são pessoas horríveis. Imagine só você estar diante de uma situação dessa e achar prazeroso fazer cada um desses atos. Isso não é legal. É pra você ler aquilo e pensar justamente isso, pra você tomar repúdio daquele tipo de atitude. Por isso é descrito de forma tão escrota. E da mesma forma também, a gente pode trazer aqui a exemplo aquele livro da Hilda Hilst, né? O Caderno Rosa de Lori Lamb, onde é descrito cenas pornográficas de uma criança, que é a Lori Lamb, né? Ela era uma criança que foi prostituída pelos pais, né, de acordo com a história. Lógico, no decorrer do livro a gente descobre que não é bem assim, mas a história inicialmente proposta nos diz exatamente isso. Os pais dela colocaram ela pra estar ali, e pior, é descrito com cada detalhe como acontece em cada um dos programas. E diante disso também é posto que a Lori Lamb, ela gosta. Como assim? Ela é uma criança e ela tá gostando de sofrer esse abuso que ela tá sofrendo? Não, isso não tá certo. Você fica... É um texto muito pesado. É muito pesado. Mas ao mesmo tempo, é trazido de forma sutil a crítica aos editores dos livros, né? Porque o pai da Lori, né, ele é escritor e os livros dele estão sendo recusados com muita frequência pela editoria. A editoria sempre diz: ah, mas você precisa trazer um texto melhor, você precisa trazer um texto mais interessante, um texto que prenda a atenção do público. E enquanto isso, a Lori, né, a criancinha de 8 anos, ela fica refletindo e coloca, né, pra si. É como se fosse um diário, eu acho, né? Eu não cheguei a ler, eu vi as apresentações teatrais, né? E a Lori, ela fica refletindo, né, pra si: nossa, mas o papai, ele ganha tão pouquinho fazendo os livros dele. Eu só chego ali, dou uma lambidinha no senhor e já ganho horrores de dinheiro. Olha a crítica, tipo, a intenção da Hilda foi trazer a crítica de que o escritor, ele precisa de um esforço muito grande, ele precisa trazer coisas absurdas para ter a notoriedade de uma editora, para ter a aceitação da editora. E inclusive, eu acho que o texto dela já é uma materialização disso, porque ela, durante os anos, se eu não me engano, ela passou mais de 30 anos sendo escritora, e ela só ganhou o reconhecimento dela quando ela começou a escrever a literatura de forma pornográfica, que, se eu não me engano, começou com a Obscena Senhora D, né? E ela só começou a ter mais visibilidade quando ela começou a trazer temas absurdos. E, sabe, isso traz uma mensagem, pelo menos pra mim, de que os outros textos dela foram textos fracassados, já que traz pra mim uma impressão de que ela queria visibilidade para aqueles textos, para aqueles temas que ela trouxe. Então, são trabalhadas formas de se conseguir essa visibilidade. E muitas vezes, a forma que a gente arranja para conseguir vai ser uma forma totalmente arbitrária, uma forma totalmente negativa, né? Uma forma totalmente polêmica e uma forma que vai trazer opiniões que muitas vezes vão ser
erradas de acordo com o objetivo. Por exemplo, ela colocou no Caderno Rosa de Lori Lamb essas coisas que são repugnantes, tipo, muito, nossa, nojento demais. Texto muito pesado, nojento, escroto, igual o do Rubem também, do texto do Rubem Fonseca, nojento, horrível, credo, asco, tipo, nossa. E, tipo, aquilo é trazido pra trazer isso mesmo, pra você olhar e você pensar, nossa, isso é nojento, que texto horrível. Então você vai começar a conversar com as pessoas, o público, ele vai começar a falar disso. Acaba atraindo pela negatividade, mas cumpre com a mensagem, porque quanto mais pessoas lendo, quanto mais pessoas tendo contato com aquela arte, maior é a chance de ter um destrinchamento daquilo, de buscarem entender o que se quis passar, além de tudo o que tá escancaradamente escroto. E assim, o autor da arte consegue passar aos seus receptores a mensagem, né? Ou o cumprimento de seu objetivo, que muitas vezes pode ser implícito, né? Como no caso da Hilda Hilst, que foi bem julgada negativamente por esse livro. Muitas pessoas olham e falam, nossa, é só uma mulher escrota, quando na verdade ela fez isso para passar a mensagem de crítica aos editores, né, às editoras de livros. E isso eu consigo observar em diversas situações da sociedade, né? Como o exemplo também que eu citei, que me fez pensar isso tudo, do solo de guitarra da Luísa Sonza. E, assim, nossa, claro, musicalmente, eu não penso que possa ter sido um solo tão bom, assim, tão bom executado. Tem coisas a serem melhoradas, técnicas e tal. Mas eu mesma, eu não sei, eu não saberia tocar guitarra melhor do que a Luísa Sonza tocou guitarra ali. Mas, estudando, sabendo de música, a gente sabe que não foi dos melhores, né, musicalmente falando. Mas aquilo é proposital. Vocês acham que a Luísa Sonza ia trazer o seu conhecimento de guitarra à toa, assim? Não. Ela trouxe, ela sabe que ela não é assim, que ela não chegou no nível master, no maior nível que ela poderia alcançar como estudante do instrumento, né? Ela sabe que ela não alcançou o nível sênior naquilo. E ela trouxe assim, justamente porque ela sabe que isso faria ela entrar na boca do povo. E é como a nossa Melody dizia, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Porque o objetivo delas é estar em alta, é estar sendo buscada, né? E eu acho muito importante a gente pensar na arte não só sobre a nossa opinião ou sobre a interpretação, mas no objetivo dela e se ela consegue cumprir com esse objetivo mesmo ou não. E muitas obras, elas são feitas para serem desagradáveis mesmo, para você olhar e falar assim, nossa, odiei ter tido contato com isso, mas isso não faz essa arte ser ruim, porque era o objetivo dela. Ela foi feita de forma tão horrível assim, porque era esse o impacto que ela deveria causar. E por hoje, pelo menos, eu queria ter dito isso, eu queria dizer sobre isso. E eu não sei como finalizar um vídeo, mas assim, eu agradeço todo mundo que viu até o final. Os que não viram até o final também, só pulou pro finalzinho assim e falou, nossa, chata pra caralho, fala demais. Não, tudo bem, eu entendo, mas assim, é só não assistir o vídeo, tudo bem? Aí, se vocês quiserem, podem deixar um like, podem se inscrever no canal, mas só se quiser, se não quiser também, tudo bem. E é isso, obrigada pela atenção. O computador desligou a tela.